Fala galera, eu sou o Renan do CodeLab Leste e hoje eu tô aqui para falar sobre Kotlin e como ele se compara com Java, né? As duas linguagens são muito parecidas no seu uso, né? As duas são executadas na JVM, mas o Kotlin ela traz algumas vantagens em relação ao Java que eu vou apresentar para vocês aqui. Bom, falando um pouco mais sobre Kotlin, ele é uma linguagem que nasceu em 2011 e foi desenvolvida pela JetBrains, a empresa que desenvolve a IntelliJ IDEA. Isso faz com que a IDE e a linguagem trabalhem muito bem juntas, então eu recomendo que vocês usem elas quando estiverem aprendendo. Sobre a comunidade dos usuários, ela ainda é bem pequena comparada com a parcela que utiliza a Java, até porque o Java é uma das linguagens mais utilizadas no mundo atualmente, mas ela vem crescido bastante desde que o Google anunciou suporte para o Android e desde o ano passado ela é a linguagem preferida do pessoal do Google para desenvolvimento de aplicações Android. Então, muito provavelmente vocês conhecem a linguagem por conta disso, mas não é o único uso dela, como vocês podem ver aqui em cima, ela também tem outras aplicações. O Kotlin ele é totalmente interoperável com Java, ou seja, todo projeto em Java que existe atualmente pode ser adicionado Kotlin sem grandes problemas. Então agora vamos às diferenças em si. Tá. Bom, a primeira diferença que eu quero comentar aqui são as data classes do Kotlin. Então, no Java, a gente acaba tendo que fazer um monte de classes desse tipo aqui que só tem atributos getters e setters, que são para conter os nossos atributos, né? O Kotlin ele tem um negócio equivalente que são data classes que facilita bastante esse tipo de estrutura, que é da seguinte forma. Então, vamos replicar esse comportamento aqui em Kotlin. A gente declara o nome da classe e aí dentro do parênteses a gente coloca os atributos que a gente quer. E aí val para os atributos que a gente quer que sejam finais, então no caso do CPF, e var para os atributos que a gente quer que sejam modificáveis, que são o caso do e-mail e do telefone aqui. Então, var. Eu vou colocar esse ponto de interrogação aqui, mas já explico o que ele é. E aí, se a gente quiser esse valor padrão aqui, que é o nulo, a gente coloca igual a nulo. Fazer a mesma coisa para o telefone. Pronto. Com isso aqui, a gente já tem o equivalente desse dados pessoais em Java aqui. Mas Renan, você não vai fazer getters e setters? Não. Como a gente está declarando que é uma data class, ele já cria os getters e setters apropriados para a gente. Então, no caso do CPF, que é imutável, ele vai criar só com o getter. E no caso dos outros dois atributos, ele cria só com os getters e setters. E já dando um valor inicial para eles aqui, caso eles não sejam passados. Então, vamos fazer o mesmo para as outras duas classes que a gente tem aqui, que a gente vai usar ela daqui a pouco. Galera, aqui é o editor do vídeo, eu vou dar uma acelerada porque ninguém merece ficar vendo esse cara digitando, né? E aqui para os recipientes, em vez de usar uma lista, eu vou usar uma mutable list, que é um tipo de lista específica do Kotlin que já possibilita você fazer modificações, adições e remoções na lista. E aí dando o valor padrão de um array list vazio para ela. Pronto. Só. Pronto. Com essas poucas linhas aqui, a gente já tem o equivalente dessas três classes aqui. Então vocês podem ver que facilita bastante esse tipo de estrutura. Uma outra coisa que você pode fazer com as data classes também é que você pode personalizar ela um pouco abrindo chave aqui. E aqui, por exemplo, eu estou definindo um construtor que, caso você não queira passar o nome, ele inicializa com o nome em branco. A próxima diferença que eu quero mostrar aqui são os tipos anuláveis, que são aqueles parâmetros que, por algum motivo ou outro, podem vir nulos no nosso sistema. E aí, em Java, a gente indica eles dessa forma aqui, com uma anotação. E aí aqui dentro a gente acaba tendo que fazer um tratamento manualmente, assim, ou com esses ifs aqui, ou com try catch, para evitar de, no meio do nosso código, a gente tomar aqueles null pointer exceptions desagradáveis, né?
E, bom, a gente tem que fazer isso para todos os níveis até chegar no atributo que a gente quer, caso eles possam ser nulos, para no final a gente fazer a nossa instância de e-mail aqui, de mensagem de e-mail. Tá, e como a gente faz isso no Kotlin? A gente pode fazer dessa forma aqui. Então, e aí, na hora de declarar o tipo, a gente coloca um ponto de interrogação para indicar que isso pode vir nulo. Então, fazer isso para os três atributos aqui. E pronto. Com isso a gente já sabe que isso aqui pode vir nulo. E o que que isso adiciona? Esse ponto de interrogação aqui adiciona alguns comportamentos para os nossos parâmetros. Comportamentos, por exemplo, desse tipo aqui. Se a gente quiser recuperar o e-mail, a gente pode fazer isso aqui, pessoa. E aí com um ponto de interrogação ponto, a gente pode acessar os dados pessoais e mesma coisa para o e-mail. O que que esse interrogação aqui faz? Se qualquer um desses atributos aqui tiver nulo, ele não dá um null pointer exception e só retorna nulo na nossa variável aqui. E aí você também não precisa ficar fazendo esse monte de validação aqui que, bom, isso aqui está relativamente simples, mas em aplicações mais complicadas você com certeza vai esquecer em algum ponto e vai ter que parar a sua aplicação para corrigir. Tá, e, bom, outro comportamento que ele pode ter é na hora de trabalhar com os valores padrão, que é dessa forma aqui. Ó, já criando o nosso objeto de e-mail com o assunto. E aí, caso o assunto venha nulo, você pode colocar esse ponto de interrogação, dois pontos aqui, para indicar um valor padrão para ele. E fazendo a mesma coisa para o texto, aqui passando uma string vazia. Detalhe que nulo não é a mesma coisa que uma string vazia, então isso aqui você pode acabar fazendo isso aqui. Então, caso o texto ou o assunto venham nulos, eles vêm para esse valor aqui que você indicou, com interrogação dois pontos. E aí vamos adicionar os parâmetros que faltam, né? Que é por último adicionando nosso recipiente. Opa, parece que faltou um S, depois eu corrijo isso. Ponto add. E aí, assim, aqui ele está reclamando para mim que isso aqui pode vir nulo e você não indicou que a lista pode vir com valores nulos. O que acontece? Se você me garantir que esse e-mail aqui não vai vir nulo, você pode fazer isso aqui. Isso aqui, caso o e-mail seja nulo, ele vai forçar uma null pointer exception. Então, caso você queira em algum momento um null pointer exception, não sei por que você vai querer fazer isso, mas você pode forçar com esses duas exclamações. E aí pronto. A gente já tem um comportamento é, semelhante à nossa classe Java aqui. Detalhe também que eu não precisei nem criar uma classe, o Kotlin possibilita isso. Você pode simplesmente só jogar uma função aqui e já já a gente vai ver como que importa isso para outros pontos do seu código. A próxima diferença que eu vou mostrar aqui é sobre o tratamento de strings do Kotlin. O Kotlin ele também dá suporte para template strings, que é um recurso que tem em outras linguagens que facilita bastante a montagem de strings no meio do seu código. Então, no Java você tem que fazer algo desse tipo aqui, ou você usa um string builder. No Kotlin você pode fazer dessa forma aqui. Então, e aí, para indicar o tipo de retorno, a gente faz isso aqui. E retorna algo dessa forma aqui. E aí, se a gente quiser usar uma variável ou um parâmetro dentro da nossa string, a gente indica com o cifrão e as chaves. Então, tudo que a gente colocar aqui dentro vai ser considerado como código, não como string. E aí,
e aí ele insere na string o que você espera do retorno. Então, no caso, a gente vai só pegar uma variável. A gente poderia, sei lá, chamar uma outra função aqui dentro, inclusive, que retorna uma string que, sem problema nenhum, ele executaria e colocaria dentro da nossa string. Barra N para dar a quebra de linha. E aí, caso você queira simplesmente usar só a variável e não navegar dentro dela, você pode colocar só o cifrão sem as chaves, inclusive. Pronto. Com isso, a gente tem uma coisa equivalente em Kotlin. Bom, e por último, vou dar um resumo de tudo e também falar um pouco sobre a diferença de verbosidade entre o Java e o Kotlin. Então, a primeira coisa que vocês vão perceber aqui é que também a gente não precisa de uma classe no, no método main, da mesma forma que a gente não precisou nos outros, e agora eu mostro por que a gente não precisava de uma classe. O Kotlin deixa você importar funções também. Então você pode simplesmente colocar uma função dentro desse pacote aqui, e aí ele vai procurar no diretório inteiro por uma função com esse nome e vai importar para você diretamente, sem precisar de uma classe. Tá. E aí a próxima coisa que tem de diferente é que você não precisa declarar o tipo para depois instanciar, você pode fazer isso de uma vez só. Dessa forma aqui, o Kotlin já junta os dois convenientemente para você. E aí, caso você queira especificar, então vamos especificar aqui, você faz isso aqui. Mas, bom, na maioria das vezes você não precisa, né? Porque o seu tipo vai ser o mesmo tipo da sua instância. Tá. Fazer o mesmo para a pessoa aqui. Então, o Kotlin ele também é menos verboso porque você não precisa usar os getters e os setters. Quando você chama um atributo, ele automaticamente já pega o setter para você. E aí, nesse caso, a gente está usando o getter. Agora, no e-mail, a gente vai usar o setter. Então, isso não está modificando o atributo diretamente. Então, isso funciona, inclusive, se o atributo estiver privado, que eu esqueci de colocar. Ele sempre vai chamar o setter, já que é uma data class. O print também é mais enxuto. Então, você não precisa daquele mantra todo do system.out.println. E a gente pode simplesmente chamar o que a gente quer que imprima. E aí agora eu vou mostrar a importação de função. A gente pode simplesmente chamar ela diretamente, sem precisar chamar uma classe antes. Também menos verboso. E aí a gente copia esse texto aqui. Não vou digitar tudo isso de novo, pelo amor de Deus. E finalmente enviando o nosso e-mail. Enfim, notem que ficou bem mais enxuto o código, você digita bem menos e com isso você consegue prestar atenção em outras coisas. Essa é uma outra vantagem do Kotlin sobre o Java. E por hoje é isso, galera. Hoje eu comentei para vocês de algumas das diferenças que o Kotlin tem pro Java. Claro que não são as únicas, eu vou deixar um link para vocês na descrição com a lista completa e espero que da próxima vez que vocês tenham que trabalhar com Java ou quiserem trabalhar com Java, vocês pensem em Kotlin como uma alternativa. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!